Você confrontaria seus medos com auxílio da tecnologia? Você se submeteria a um exame desconhecido, assinando um monte de documentos para continuar uma viagem assim exterior? Você acha que as indústrias de inteligência artificial, de game, você acha que elas são dispostas a fazer qualquer coisa para conseguir um bom produto, ou você acha que elas têm algum limite moral? Você acha que viajar é uma fuga ou é uma necessidade da alma? O medo está nas coisas internas ou externas? Este é o Análise de Obras. Hoje nós iremos falar do segundo episódio da terceira temporada de Black Mirror, versão de testes. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E se você ainda não assistiu, vá ao Netflix assistir e depois volte à nossa conversa. Francisco, a gente vem conversando já há algum tempo sobre o Black Mirror. Eu sou fã e estou ficando cada vez mais fã. Esse é um episódio novo para mim. Eu tinha assistido na época, mas não lembrava direito. E eu quero saber qual é a sua opinião. Você gostou dele? Assim, perto do que o Black Mirror vinha fazendo, né? O episódio anterior a esse é o Nosedive, né? Um dos episódios, acho, mais duros da crítica do Black Mirror. Então esse episódio, assim, eu acho que ele trata de uma coisa interessante, que é essa ideia de, né, como que a máquina pode buscar o medo, que é uma coisa muito recorrente no mercado de entretenimento, né? O terror, o medo, jogos de terror, filmes de terror, mas é fraco. Eu achei fraco, eu achei a crítica dele fraca. Então, inclusive aqui, você que está assistindo o nosso programa, espera até chegar mais para frente, que a gente vai fazer uma votação das várias partes desse episódio. Então eu também queria já opinar alguma coisa aqui de antemão, e é o seguinte, eu também achei fraco em comparação do que o Black Mirror oferece. O Black Mirror oferece uma crítica muito inteligente e muito sagaz. E nesse episódio ele traz um elemento aqui, que depois eu gostaria de falar sobre ele, mas eu achei que comparado com o resto, tá menos, muito a menos. Eu também, eu não achei assim, porque assim, é um cara que ele tem um drama familiar. Ele perdeu o pai dele, ele teve Alzheimer, ele não consegue conviver com isso, ele deixa a mãe dele para trás e vai viver a vida dele intensamente. E ele fica ignorando a mãe dele porque ele não quer... Ele fica fugindo, enfim, do peso do luto do pai dele. E aí ele precisa de grana, vai trabalhar, vai fazer um bico lá num lugar de versão teste e morre. Porque a mãe dele tenta ligar para ele. E a gente vê o quão danoso pode ser essa tecnologia que estão lidando e tal, porque mata o cara. E naquele microsegundo, né? Nem isso, né? 4 segundos, né? Parece que ele tem uma experiência dura de terror, mas assim, né? Acabou, eu não saí pensativo, como por exemplo no Noite de Natal, né? Que a gente falou aqui. Eu saí assim, legal. É isso? Então, eu vou também já opinar algumas coisas aqui. Eu acho que tem uma sacada nesse episódio que é tipo o que vem da ideia do Alzheimer, que é apresentado lá no começo. A mente humana é muito poderosa. Ela cria memórias e a partir dessas memórias e dessas experiências vividas, a gente cria o nosso universo de experiência, a nossa riqueza interior, a nossa pobreza interior. E a alegria e tristeza é tudo muito circunstancial. Então a gente tem falado constantemente aqui de que o ser humano é um ser narrativo, né? É um ser que depende de como ele interpretou o que está acontecendo externamente a ele, que ele é uma pessoa feliz ou infeliz, ou que ele é uma pessoa bem-sucedida ou mal-sucedida. Tudo é muito relativo. Então eu acho que se tem alguma sacada nesse episódio, é essa sacada de, olha a mente em algumas frações de segundo, onde ela te leva, o que ela faz com você. Então esse camarada aí, contando um pouco do episódio, ele realmente tem um problema, teve uma questão com o pai, que ele amava o pai, era o melhor amigo dele, e aí ele lida com a pessoa de Alzheimer, que o pai mal reconhecia ele. Então vem esse questionamento da capacidade intelectiva, cognitiva, funcionando ou não funcionando. Como eu levo isso para frente ou não? E aí ele vai vivendo várias experiências, até o momento que ele vai viver essa experiência dentro do computador, que a mente dele faz e vive tudo de uma vez em alguns segundos, e a mente é capaz disso.
Então, você tem alguma experiência tua que você viveu 10 segundos, você viveu 10 anos em 10 segundos? E vice-versa, às vezes você faz, vive e não acontece nada mentalmente? Essa relativização do tempo? Eu não me recordo de nenhuma experiência assim tão intensa, né? Como essa que você falou. Eu tenho que te perguntar isso, né? Porque você também viajou bastante, né? Você também, assim, passou por essas aventuras, essas andanças, né? Você se identificou um pouco com o personagem? Assim, essa busca de ser meio aventureiro, vamos ver o que vai acontecer. Você se identificou nisso com ele? Eu me identifico, primeiro com o viajante em geral, assim, que põe a mochila nas costas e sai pra rua. Eu acho que é um perfil de pessoa. Tem uma galera que tem essa necessidade muito grande. Eu sou uma delas. Então eu fui mochileiro, assim, 20 anos. Então, e quando eu saía de casa, eu saía para sair por pelo menos 3 meses. Então, eram experiências assim que eu não roteirizava muito. Eu já saí algumas vezes com tudo muito roteirizado, mas eu saía para viver, eu queria que as coisas acontecessem, para eu poder lidar com a vida, com a passagem, com o inesperado. Eu queria, tipo, esse mistério se desenrolando na minha frente. Então, eu me identifico com o personagem. Ele, em alguma medida, ele quis fazer memórias, ele quis viver experiências. E aí eu queria saber de você. Você tem esse perfil? Porque eu já me surpreendi com pessoas também que eu falava das minhas viagens, falava e acontecia, e aí uma pessoa muito próxima minha foi fazer uma viagem aqui dentro do Brasil mesmo, por assim, tipo, 1 mês, e para ela foi um infortúnio aquilo, foi uma dor, foi uma desgraça, né? Lidar com tanto tempo, ela não tinha o que fazer, ela não sabia o que ela estava fazendo lá. Sabe? O hotel era bom, ela tinha companhia, tinha tudo, mas aquilo não fazia sentido. Então ela pegou o meu script de viagem e não soube vivenciar aquilo do jeito que eu vivencio. Para mim é muito mágico, muito maravilhoso. Você já fez alguma viagem grande? Conta um pouco da sua experiência. Então, eu nunca fiz assim, viagens grandes. Eu sou um cara mais sedentário, assim, né? Eu geralmente faço viagens pontuais. Eu nunca... Eu acho que se eu passei assim 2 semanas fora de casa foi muito. Eu nunca passei assim, sabe, sair por 3 meses sem roteiro, vamos ver o que vai dar. Né? Mas eu tenho, eu sinto essa necessidade de ter essa vivência, sabe? De ter essa vivência. E agora? Não sei. E agora? Não sei, né? Vamos lá, é um bico aqui, ali, foi para Sydney, foi para Tailândia, né? Então eu acho legal isso, né? Eu achei interessante você falar que ele é um cara que passou uma experiência onde as memórias do pai dele foram destruídas e ele falou, então agora eu vou aproveitar o meu tempo e eu vou viver intensamente essas memórias, mas sem o vínculo com esse passado, né? Você achou que ele errou em dar uma cortada na mãe dele ou você achou que ele estava certo de tentar, sabe, mãe, é a minha vida, eu vou viver, eu vou ter as minhas memórias, as minhas aventuras, entendeu? Você achou que aí ele errou ou você apoiaria ele? Eu acho que eu apoiaria ele e apoiaria bastante. Eu tinha uma pessoa também muito próxima e querida minha que foi no psicólogo muito tempo e foi em alguns super psicólogos assim que, né, recomendavam, davam sugestões, eu via e orientava. E eu acompanhei algumas vezes e aí eu sabia do que falava mais ou menos nas sessões. E tinha um super terapeuta aí famosão que ele falava para ela assim, olha, você tá tensa, tá nervoso, não tá conseguindo lidar com as suas emoções? Dá uma pausa, sai do seu foco neurótico. Se esse negócio é o teu foco neurótico, eu lembro dessa palavra porque me tocou, sabe? Essa história de foco neurótico. Se o foco neurótico são essas pessoas, são essas circunstâncias, sai delas. Sai delas por um tempo para você, sei lá, ressignificar, para você pensar, para você sentir. E aí depois você volta talvez com outra percepção, porque se você ficar batendo nas mesmas teclas, as mesmas angústias afloram, os mesmos problemas voltam à tona. Então, eu achei interessante essa história de sair do foco neurótico. Ele, para conversar com a mãe dele, lidar no mano a mano, depois de ter vivenciado a questão do pai, era uma questão muito dura. E era o foco neurótico dele. Então, o que ele fez? Ele encontrou um expediente outro que fazia sentido e preenchia a alma dele, e ele deu esse tempo para ele. Ele ia ter que voltar e ele sabia. E a mãe era uma pessoa importante para ele. Que o próprio episódio você vê. O terror máximo dele é quando a mãe dele está com
meio que um Alzheimer no final. Acaba o episódio assim. Então esse é o terror máximo dele. Embora ele tinha isso ou aquilo com a mãe, mas todo mundo, com pai e mãe, ninguém escapa. Né? E o episódio também revela isso, na minha opinião. Ele não escapou, tanto é que era o terror máximo dele. O que você acha? Que ele fugiu do problema? As pessoas deveriam lidar com o problema de frente? Deveria, sei lá, ser pé de boi e aguentar, seja lá o que fosse? Como é? Então, porque é interessante, né? Porque assim, eu acho que ao mesmo tempo que ele era muito corajoso, né? Que ele era muito aventureiro, que, pô, o cara colocou a mochila nas costas e saiu por tempo indeterminado, né? Sim. Meio indeterminado, porque ele estava limitado pela grana. Eu vejo também o pessoal mochileiro aí, eles estão limitados geralmente pela grana. Eles vão viajar sabendo que em algum momento eles têm de voltar. Sim. Mas tipo, o cara foi pra Sydney, foi pra Tailândia, ele falou, quando eu precisava de grana, eu fazia um bico. Então assim, ele sabia se virar. Mas ao mesmo tempo, eu achei que assim, nessa dor familiar, eu acho que ele foi covarde com a mãe dele. Eu tive um voo com Alzheimer, né? Uhum. E assim, ele também teve Alzheimer cedo, diga-se de passagem, né? O Alzheimer é uma doença muito triste, porque geralmente ela é hereditária, né? Uhum. Então ela é uma doença assim que às vezes parece que é uma coisa que não é se, mas quando vai acontecer. E é uma doença que demora, né? Você vê a pessoa, né, degenerando aos poucos. E assim, e a mãe dele, sabe, né, ele é filho único, era uma mulher provavelmente meio sozinha, e ele deixou ela sozinha. Ele saiu, tá, você não tem nem meu pai, nem eu, né? E ela ligando pra ele todo dia, querendo saber dele, né? Sei lá, talvez acompanhando por alguma rede social, sabendo onde ele tá, mas não esse contato com o filho, né? Então, nesse sentido, eu achei que ele foi um pouco covarde, sabe, com a mãe dele, assim. A gente não fala, sabe, mãe, essa é a nossa dor e a gente vai superar isso juntos. Sim. Não, é curioso, e também é de se respeitar esse ponto de vista. Esse ponto de vista eu nem conhecia ele direito há uns tempos atrás. Eu tinha uma amiga que era mochileira de carteirinha profissional, talvez ganhava até de mim, assim, de habilidade de viagem e coisas. E ela tinha uma família que era muito, assim, vamos dizer, muito próxima e que queria que ela participasse das coisas. E aí eu conversei algumas vezes com ela e com algumas pessoas da família dela no mesmo contexto, assim. E eu me surpreendi como a família dela dizia, nas entrelinhas, por tudo quanto é jeito, que ela estava fugindo. Ela estava fugindo. A viagem dela era uma fuga. E eu fiquei meio perplexo, porque na minha família nunca teve isso. As pessoas foram muito cooperativas, elas me motivavam, elas viam alegria, né? E se era bom para mim, eles estavam me apoiando. Nessa minha amiga, eu vi uma coisa muito diferente. A família inteira dela dizia que a viagem dela era uma fuga. Né? Então, na família dela, acho que os valores da família dela, ela deveria casar, ela deveria compartilhar com a família, ela deveria ter um emprego estável, regular e tudo mais, porque se você sai nessas histórias de viagem, você sai da circuitaria. Grandemente. E para a família dela e para os valores da família dela, aquilo era uma fuga. Uma fuga. Você está fugindo. Meu, por que você não para de fugir? E aí eu senti as dores dela, sabe? Eu falei, nossa, mas do que esse pessoal está falando? Eles não estão vendo o quão luminoso isso é para a vida dela e quão é importante ela fazer isso, principalmente agora que ela é jovem, cheia de vida e quer fazer isso. Eu fiquei com a sensação assim, eu não falei nada, é a vida dela e a família dela. Mas, meu, vocês não estão entendendo. A sensação que eu tive muito forte é, vocês não estão entendendo quem é ela e o que ela precisa para se alimentar espiritualmente. O que você acha? Que é fuga? Que as pessoas deveriam realmente, sei lá, ser mais ortodoxo da forma de viver, estar mais próximo da família? Isso que é uma pessoa realizada? A realização se dá por esse caminho? Como é para você? Então, é interessante, né? Porque assim, durante muito tempo, eu tô mudando isso recentemente, eu fui um cara sempre assim, muito pragmático, sabe? Eu falava assim, intercâmbio só vale a pena se for para fazer uma coisa realmente imprescindível, que não dê para fazer aqui. Aí faz sentido. Uhum. Senão, para mim, é perda de tempo. Né? Então, assim, para mim era ou você sai do país por um motivo, né? Assim, por um motivo longo, né? Por um tempo longo. Por um motivo realmente plausível, que, pô, eu vou buscar uma coisa que não tem aqui, não tem como, ou você só quer perder tempo, né? Mas recentemente não, eu acho que isso que você falou faz muito sentido.
é um alimento para a alma. Uhum. É a busca de uma aventura, busca por aquilo que não tem aqui também. Sabe, eu acho que isso é muito legal, sabe? Você se jogar, né? Sim. Eu acho que isso é muito bacana. Tem a ver, acho que tem pessoas que são realmente mais ligadas às coisas materiais, às coisas da terra, às coisas das circunstâncias, da família e tudo mais. E tem pessoas que elas querem se embeber de mistério. Eu acho que eu sou uma dessas pessoas que quer se embeber de mistério, sabe? Se eu saio da minha casa, subo no avião, por exemplo, a primeira vez que eu fui para a Índia, nossa, antes de chegar na Índia foi tanta coisa, foi tanta gente inesperada, foi tantas circunstâncias. E depois, quando eu cheguei na Índia, eu desci num aeroporto que eu não sabia nada, eu não tinha mapa. Eu peguei o primeiro ônibus e encontrei um grupo de pessoas. Foi a partir daquelas pessoas que sabe, os mistérios foram se desenrolando e eu fui parar na comunidade do Osho. E aquilo foi uma das coisas maiores da minha vida. Então, vê bem. Né? Não estava no script, ninguém me ensinou, não estava em lugar nenhum. Foi uma coisa misteriosa que se revelou. Mas eu quis que ela se revelasse. E tanto é que eu me comportei de uma maneira que ela podia se revelar. Que nem você falou assim, se você é tudo muito pragmático, eu vou lá porque eu vou fazer isso, eu vou ganhar tal benefício, sabe? A vida parece uma coisa muito calculada. Né? Como se... E cadê o mistério? Você não tem necessidade de mistério? Tenho. Uhum. Esses dias eu me peguei falando... Pensei, pô, sou um cara muito pragmático, eu tenho que caçar mais, né? Buscar mais, entrar numa mata fechada e falar, e aí? O que vai sair daqui? Eu acho fantástico, mas tem um outro lado que o episódio coloca que também pode ser perigoso. Tanto que ele acabou se metendo numa enrascada. E aí ele acabou morrendo num teste, que com certeza é ilegal, né? Não, eu gostaria até de fazer um parecer sobre isso, porque foi interessante. Como eu fiz muitas viagens, em uma das minhas viagens eu estava em Miami. E eu estava no albergue da juventude de Miami. Então, se você chega lá como alberguista e fica um dia, 2 dias, você não saca os lances. Mas se você fica muito tempo, que foi o meu caso, eu fiquei lá tipo uns 25 dias, alguma coisa assim. Você começa a conhecer as pessoas e tem muita alma penada viajando nesses albergues também. Tem um pessoal legal, e tem um pessoal meio assim que foi para outro país e está tentando ficar lá e quer ganhar grana e quer sobreviver e tem aspirações também, quer fazer outras coisas e precisa de grana e a pessoa não tem grana. Então, quando eu estava lá em Miami, eu encontrei uma galera, inclusive eu fiz amizade com um turco na época lá, o turco que tinha já sido comissário de bordo durante algum ano, então alguns anos ele falava relativamente bem inglês. E a grana dele estava acabando. E nos Estados Unidos, fazer bico não estava rolando para os estrangeiros naquele momento. Assim, ninguém queria. Se você não tinha aquele green card, você não tinha chance de trabalhar. Então, o que apareceu para ele? Tinha alguns exames médicos de laboratório que eles precisavam de pessoas. E você ia participar de um exame médico desse, você ganhava $300, $200, dependendo da periculosidade do exame, você ganhava, sei lá, até tipo quase $1.000. Então, para quem estava com a grana acabando, aquilo era a verdadeira salvação. E eu lembro que esse meu amigo, esse turco, ele aceitou fazer um exame do coração, que era um remédio cabuloso, que parava o seu coração, e daí eles injetavam o remédio para ressuscitar você. É tipo, você ganhava assim, sei lá, uma grana para fazer isso. Mas ele aceitou. E ele foi. E aí, quando ele voltou, ele estava feliz da vida, porque ele não morreu. Mas imagina bem a situação. É muito parecida com esse daí do episódio. O cara, você vai para uma coisa que você não sabe, que é arriscada, que você tem que assinar um monte de papel para você fazer o negócio. Imagina parar teu coração para te testar. Você faria um exame desses? Nem a pau. Cabuloso, Vamos testar se você morre e saber se esse remédio é bom mesmo e te ressuscita. Não, mas é interessante isso, né? Porque assim, é uma empresa que ela busca, né, esse perfil de pessoas que assim, o cara não é dali, ele não vai ter ninguém em torno dele, né? Tanto que eles anunciam, né, num aplicativo que provavelmente assim, um aplicativo de servicinhos rápidos, né? Que nem você falou, né? Então assim, eles buscam essas pessoas porque ele não vai ter tipo a retaguarda de uma família por detrás para processar. Ele vai ser assim, a gente resolve por aqui mesmo, né? Então, não, mas é curioso, porque esses meus amigos aí que foram lá, que eu conheci não só esse turco, né? Eu conheci mais uma meia dúzia que foram lá. Alguns remédios mais simples, você só toma lá, dá uma dorzinha de cabeça, uma coisa maneira. Mas a pessoa assina uma tonelada de papel.
Entendeu? Então, o que acontece? Não é que a pessoa vai inconsciente. A pessoa, ela quer aquela grana. E é uma grana relativamente fácil, ela só é arriscada. Mas existe isso, está institucionalizado. Eu vi muita gente lá nos Estados Unidos e a pessoa fazia anúncio. Nessa época aí, que é coisa antiga já, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, saía no jornal. Então não é uma coisa que é escondida de fundo de quintal. Sei lá, tá lá. Você quer ir fazer o exame? O exame é esse, você vai ter que assinar toda essa série de documentos liberando a gente. E se você entrar com um processo, provavelmente a empresa tem tudo para se defender, mesmo que você morrer. Né? Ela tem tudo. Aqui porque ele quis, né? Ele foi porque ele quis. Então, quando vê esse cara, realmente ele está à mercê de tudo. Né? Você foi lá, assinou lá que você concordou. E as pessoas, quando vão, elas não vão realmente para ler contrato. Elas nem entendem o contrato. Né? Não, nem dá tempo, né? O cara fala, ó, tá aqui, já começa a tirar o negócio da máquina, né? Já começa a montar, tá aqui, viu? Não, aliás, que contrato parece que é assim, né? Você já viu um contrato honesto que a pessoa te dá todo o tempo do mundo e te fala, não, pensa, leva e tudo mais? Todos os contratos que vem no empurrão, assim, vem no... Não, se eu for assinar um contrato, cara, era um negócio desse tamanho, assim. Daí o cara falou, pode assinar. Eu falei, posso ler primeiro? Ele falou, se você quiser. Eu falei, não, tô zoando. Eu sei que pra fazer o que eu quero eu vou ter que assinar, então tá bom, tá? Não, então, quando a gente vai para alguma coisa, a gente já vai com muita propensão, a gente já quer aquilo. Né? E o pessoal abusa. Eu já fui fazer até BO em delegacia, que você vê que a pessoa, ele relata lá teu problema, que tá às vezes super mal escrito, e te dá de um jeito que você tem que assinar na hora, sabe? Então, eu acho que essa história de contrato é um problema. Você acha que a tecnologia ela pode chegar num grau de terror, né, que pode alcançar o que tem mais fundo na nossa mente? E se isso é perigoso contra a saúde pública, digamos assim? Eu acho que se o Black Mirror está querendo alertar alguma coisa com esse episódio, ele está querendo alertar exatamente isso. Que a mente ela é muito poderosa e que ela relativiza o tempo e vive muita coisa em alguns segundos, ou ela expande o tempo. E combinar isso com a máquina é um mistério perigoso. Né? Então, nesse camarada, ele viveu milhões de coisas em alguns segundos e morreu. Né? Então, se tem alguma coisa fantasmagórica nesse episódio, que é o que o Black Mirror faz, que é assustar a galera, é isso de que combinar a mente com inteligência artificial é um pepino. O que você achou? Não, eu gostei muito dessa ideia, né, de que essas indústrias, elas, né, de entretenimento, elas podem estar dando um passo sem ter o menor controle, né, até onde vai, né? Porque não é só, né, porque essa tecnologia deles não é a ideia assim, eu vou pegar uma coisa que as pessoas têm medo e vou criar uma situação, né? Tipo assim, filme de terror, sabe? Um monstro, que susto. Não, ela vai buscar, como você falou, naquele terror mais íntimo, é aquele terror individual, ela vai criar um filme de terror para você. E o terror não era aquela aranha que mesclava com aquele cara que bateu nele na escola, a menina que saiu com ele que era uma psicopata que queria matar ele. O pior terror era ele chegar em casa e descobrir que a mãe dele também estava com Alzheimer e ele não estava lá para se atentar aos sinais, tentar proteger ela, né? Era a culpa. Não, e padecendo de querer falar com o filho. Ela num processo meio de Alzheimer, de esquecimento, e naquela angústia de querer falar com o filho e ele não ter atendido a mãe durante a vida inteira. Então é um sentimento de culpa em camadas e acumulado. É um problemaço. Era o terror dele. E ele viveu. Antes de morrer, ele teve o privilégio de sentir toda a culpa de uma vez. Isso é interessante do Black Mirror. Ele trouxe essa forma de pensar. Eu acho que o Black Mirror ele é mágico para mim nesse sentido. Ele traz modelos que a gente não pensa. Né? As pessoas não são levadas a pensar determinadas coisas. Então, peraí, te apresento aqui. O que você acha? Sabe? Te põe nesse lugar de cheque. E falando em lugar de cheque, vamos fazer a votação, Francisco? Vamos nessa. Com qual você quer começar? Roteiro. Então tá bom, eu vou falar o que eu acho, como eu entendi o roteiro desse filme. Começa com ele na casa dele. Situação meio que
Aí ele começa a viajar para ganhar essa experiência de vida que era tanto desejado e fugindo lá do foco neurótico dele. Parte B. Depois ele vai parar nesse expediente C, que seria esse processo de fazer o teste e morrer. Eu achei que passar de A para B e para C não foi uma coisa muito macia. Foi uma coisa meio assim, para contar uma história, contou. Mas eu achei que ela não tá... Eu não achei que ela foi tão macia e não foi tão bem tramada. A urdidura estava mais ou menos. Então eu daria uma nota mais ou menos baixa. Mas como contou a história e eu gosto de Black Mirror, eu dou mais ou menos 6,5 para esse roteiro. Achei interessante o que você falou. Realmente, assim, a relação dele com a mãe, embora ele não queira falar com ela não é muito explorada, né? Então talvez... Eu acho que o episódio tentou falar algumas coisas de um modo meio rápido, né? E a sequência de terror, acho que ela não teve um peso tão grande. Acho que ficou meio barriga, sabe? Uhum. Terror. E tá aí história, né? Então eu acho que nessa parte C que você falou, eu acho que a história ela dá uma pausa, sabe? Para as experiências de terror. Então eu sinto que é como se fossem duas histórias. Um momento de terror e um outro de desenvolvimento do personagem. Uhum. Então eu dou uma nota 5 também. 5? Bom, então você não gostou, porque a primeira nota 5 que eu vejo aqui no Black Mirror, a gente geralmente dá, eu dei 6,5, você deu 5, dessa vez aqui ele passou de ano assim, ó, né, por pouco. Achei o roteiro fraco. Agora vamos falar da reflexão filosófica, porque eu acho que aí ele trouxe essa reflexão, pelo menos foi onde eu achei que... Eu sempre gosto da parte, acho que a parte que eu mais gosto é se me pôs em reflexão filosófica, num episódio inteligente, que eu considero inteligente, porque se for entretenimento eu não ligo, é tudo palhaçada, é tudo para dar risada, é só entretenimento. Mas se a coisa é séria, eu quero reflexão filosófica. E para mim teve uma reflexão filosófica interessante. O que você achou? Teve ou não teve? Que nota que você daria? Eu achei que teve duas reflexões, né? Uma era dele fugir dos medos dele, de enfrentar a mãe, apoiar a mãe, fugir dessa ideia do pai, do Alzheimer. No final, acho que talvez ele estava fugindo, como a gente falou na nossa conversa, né? E o outro lado é essa ideia do terror e tal, mas eu achei que a liga não ficou muito boa. Entendeu? Porque geralmente o Black Mirror faz essa liga muito bem. A nossa vida, como ela é, mais a tecnologia que pode ter um impacto muito grande aí. Que nem aquele dos olhos, né? Que o cara fica botando o olho, ele descobre a traição da mulher. Então eu acho que essa liga não ficou muito boa. Então eu achei que assim, foram duas reflexões. Eu gostei mais da primeira, do medo dele fugindo disso. Então eu dou uma nota 5. Nossa! Você tá duro hoje, nada de moleza. Não, eu gostei da reflexão e é interessante. Eu não achei tão interessante a parte A da reflexão. Eu gostei mais da parte do que a mente é capaz quando ela se associa com a inteligência artificial. Isso daí é misterioso e é assustador. Então, é essa reflexão que eu dou mais valia. E para esse conjunto de reflexão e de parte filosófica, eu daria um 7,5. 7,5. Eu tô mais bondoso que você hoje. Hoje você tá bonzinho. E agora sobre o terror. É um episódio de terror, né? E aí? Tá. Então, vendo como um filme de terror, ou o terror em si, pra mim não me disse grandes coisas. Eu achei, inclusive, meio bobo. Teve umas coisas que eu achei meio bobo. Ele entrar naquela casa mal assombrada e querer tomar vinho e querer comer um biscoito. Sabe, umas coisas, o que é isso? O que eles estão fazendo? Ou o medo dele lá, do bullying, da juventude dele, misturar com a aranha, que era o outro medo dele. Achei que... Sabe, não tinha nada melhor para criar, não, galerinha do Black Mirror. Que eu vejo assim uma galera de uns 15, 20 negros especializados em narrativa e apareceram com isso. Você fala, não tinha nada melhor, não? Então, isso daí eu vou dar uma nota baixa, mas eu não quero falar. Fala você primeiro, que nota que você daria e que considerações você tem sobre isso daí? Eu também achei que... Acho que o Pix demorou para cair na conta no dia, eles estavam meio... atrasou o pagamento, eles estavam meio desgostosos ali com a equipe, equipe criativa, com a produção, não estávamos, né? Também, assim, eu achei que, assim, para um episódio, né, que se propõe a um terror, assim, eu achei que a parte dele chegar no final e ver a mãe dele com Alzheimer, eu achei um terror bem legal, assim. Não, esse foi o the best. Esse, na minha opinião, foi o melhor. Foi o melhor. Mas, realmente...
aparece aquele cara do nada, ai, ele bateu em mim na escola, eu tenho a cicatriz, e o cara parece meio aranha. Para um episódio que busca explorar até onde pode chegar o negócio do terror, também achei fraco. Eu dou 5. Nossa Senhora, vai passar na tala. Então com esse terror aí eu também não vou dar muito não, vou dar 6 nesse terror aí. Esse terror podia fazer, acho que se eu mesmo, eu e você, se a gente ficasse algumas horas pensando algumas estratégias de terror, acho que a gente conseguia alguma coisa, hein? Será que não? Mas então vamos para a última pontuação aqui. Como você acha que isso daí se encaixa no Black Mirror? Comparando tudo que a gente já viu de Black Mirror e esse episódio, como você acha que ele se sai? Eu acho que o Black Mirror, ele tem essa ideia de pegar a nossa vida, nosso cotidiano e falar assim, qual seria o impacto de uma tecnologia dentro dele? E eu acho que assim, esse episódio, ele pega uma tecnologia que não veio para o cotidiano. Ele pega uma versão teste de uma coisa que poderia acontecer. Mas eu acho que isso não mostra o impacto da relação das pessoas, entendeu? Com a tecnologia. Mas assim, como poderia ser se, olha até onde pode chegar, né? Olha como a indústria está disposta a fazer várias coisas. Dentro da proposta Black Mirror, eu achei fraco, assim. Eu achei que, sabe, nossa, antes desse tem o Nosedive, que eu daria 10 de 10, assim, para reflexão, né? Uhum. Né? Um Black Mirror, né, nível A. E esse não. Esse é um Black Mirror nível 5. Nossa, ainda bem. Tirou 5. Se essa escola for com nota mínima 7, esse Black Mirror não passa. Então, eu acho que eu também vou dar uma nota relativamente baixa. Vou dar uma nota de encaixe no Black Mirror 6. Porque realmente, alguns episódios, que nem White Christmas, mesmo White Bear, né, mesmo os que a gente deu uma nota, que nós não demos uma nota tão boa, como National Anthem, ainda está muito acima desse episódio, na minha opinião. Então, realmente, vai ganhar 6,5. E ainda meio com caridade. Assim, eu tô achando que eu sou muito bondoso com 6,5. Deveria ser um pouco menos, mas 6,5 também para não avacalhar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Como vocês puderam ver, a gente trouxe vários elementos, até de um episódio que a gente nem achou tão bom assim, mas a gente conseguiu encontrar coisas boas nele, encontrar questionamentos filosóficos nele. E então, se vocês gostaram, por favor, o que eles têm que fazer, Francisco? Deixar like, comentar e compartilhar, né? Porque só assim nosso conteúdo vai chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, pessoal, por hoje é isso. Obrigado por participar com a gente desses bate-papos e a gente se vê na próxima. Com certeza. Até a próxima.